Pessoal, agora nós vamos entrar aqui no tijolinho final dessa aula de regime jurídico administrativo, de princípios. Eu vou trazer aqui para vocês só alguns outros princípios implícitos ou reconhecidos. Por que eu coloco esse título de outros? Porque nós vemos nessa jornada aqui, trazendo aqueles princípios que normalmente costumam aparecer mais em questões de concurso público. Lá no comecinho da aula, até trouxe para vocês uma lista daqueles que são os que mais aparecem em prova, tipo legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que são os expressos. E depois nós entramos nos princípios implícitos, como supremacia, autotutela, motivação, continuidade, segurança jurídica e etc. e tal. Tá? Nós estudamos vários princípios aqui ao longo da nossa jornada. Mas agora eu vou trazer para vocês o que eu vou chamar de outros princípios implícitos ou reconhecidos, que são princípios assim que não aparecem com tanta frequência em questões de concurso público, mas que é interessante pelo menos a gente dar uma rápida pincelada. Então o foco aqui é só mostrar, ó, esse aqui é um princípio que cai em prova, esse aqui pode cair assim, esse aqui pode cair assado, tá? Vamos começar aqui então falando do princípio do controle ou tutela. Na verdade esses dois princípios que estão aqui na tela, eles são bastante relacionados, tá? O que é o princípio do controle ou tutela? O princípio do controle ou tutela, ele trata do controle que a administração direta exerce sobre a atuação da administração indireta. Isso aqui também é chamado de vinculação e de supervisão ministerial. Então, só para colocar aqui para vocês, por exemplo, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, aqui seria a nossa administração. Opa, que essa pirâmide ficou bem ruimzinha. Aqui eu vou dizer que isso aqui é um ministério, tá? Os ministérios, nós sabemos que são órgãos públicos, e os ministérios estão dentro da administração direta. Então, AD, administração direta, eu tenho um ministério. Vamos supor que esse ministério, ele atua dentro da área, com alguma área relacionada aqui a comunicações, tá? E aí, foi instituída uma autarquia, e essa autarquia vai atuar na fiscalização, no controle do setor de telecomunicações. Então ela é uma entidade. Eita, que tá ficando. Eu estou pedindo para fazer um triângulo, ele está fazendo um círculo. Vamos lá, agora vai. Agora sim. Essa outra pirâmide vai tratar então de uma autarquia. Vamos chamar ela aqui de uma autarquia. Essa autarquia, nós sabemos que as autarquias fazem parte da administração indireta, tá? Então eu tenho aqui a administração direta e do outro lado a administração indireta. Essas são pessoas jurídicas distintas, são entidades diferentes. Nessa relação entre entidades, não existe hierarquia, porque são pessoas jurídicas diferentes, consequentemente não existe uma relação de hierarquia. Mas como que a administração direta pode exercer um controle sobre a atuação da administração indireta? Esse controle da administração direta sobre a indireta é conhecido como tutela, controle, né, o princípio da tutela, o princípio do controle. Nós também denominamos isso aqui de supervisão ministerial ou controle finalístico. É o controle de finalidade que a administração direta faz sobre a atuação da administração indireta. Nós também chamamos essa relação de vinculação. Vai guardando essas palavras-chave que elas vão te ajudar a resolver questões sobre esse assunto. Quais que são as pegadinhas de concurso público? Muitas vezes você vai se deparar com uma questão que vai falar da autotutela. Autotutela é diferente de tutela. Qual que é a diferença dos dois? A autotutela é a capacidade que a administração pública tem de exercer o controle sobre os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes inoportunos. E a tutela é o controle da administração direta sobre a indireta. Guarde bem a diferença dessas duas palavras. Nós temos também aqui um outro princípio que é correlacionado ao que nós estamos estudando, que é o princípio da especialidade. O que é essa história de especialidade? Nós sabemos que existe um conjunto de entidades que são chamadas de administração indireta. Essas entidades de administração indireta são chamadas de entidades administrativas, tá? As entidades administrativas são, essencialmente, as autarquias, como, por exemplo, o INSS, é um exemplo clássico de autarquia. Fundações públicas, por exemplo, os fundos de previdência complementar são fundações públicas. Nós temos também aqui as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Então essas são as entidades que formam a administração pública indireta. E dentro da administração pública indireta, a criação dessas entidades sempre vai depender de lei, tá? Essa lei, ela serve tanto para criar, no caso da autarquia, a lei cria a entidade,
como ela também serve para autorizar a criação. No caso de empresa pública de sociedade de economia mista, por exemplo, a lei autoriza a criação. Não vou entrar em mais detalhes porque ainda não é o foco dessa aula de hoje. O que nos interessa é o seguinte, essa lei, além de criar e autorizar a criação, ela também faz uma outra tarefa. Ela define a finalidade dessa entidade. Ela define qual que é o fim dessa entidade, ou seja, ela define qual que é a sua especialidade. Vou citar alguns exemplos, tá? A Petrobras atua no refino de petróleo, explorando a atividade de petróleo, tá? A lei que autorizou a criação da Petrobras disse, ó, pode estar autorizada a criação de uma sociedade de economia mista chamada Petrobras, que vai atuar nesse setor de petróleo. Tem uma outra lei que autorizou a criação do Banco do Brasil. Essa lei que autorizou a criação do Banco do Brasil disse: o Banco do Brasil vai atuar no setor financeiro, como instituição bancária. Pode o Banco do Brasil atuar no setor de petróleo? Não. Pode a Petrobras atuar como banco? Também não, porque cada uma delas tem a sua finalidade. E essa finalidade foi definida em lei. Então, o princípio da especialidade trata dessa relação de descentralização administrativa, que é a relação da criação das entidades administrativas. O princípio da especialidade decorre do princípio da legalidade. Por quê? Porque é a lei que cria ou autoriza a criação e define a finalidade de especialidade. Se o presidente do Banco do Brasil resolver atuar no setor de petróleo, ele está descumprindo a lei que autorizou a criação do Banco do Brasil. Está ofendendo o princípio da legalidade. Além disso, o diretor, o presidente do Banco do Brasil, não é o dono do Banco do Brasil. Ele só está lá atuando em nome da coletividade. Logo, ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer o que está em lei. Consequentemente, nós temos também a aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o que você tem que guardar do princípio da especialidade são 3 coisas. O princípio da especialidade diz respeito à relação de descentralização administrativa, porque aqui nós temos a definição da área específica em que vai atuar cada entidade administrativa. Segundo, as outras 2 informações, ele decorre do princípio da legalidade e do princípio da indisponibilidade do interesse público. Fechado? Passamos essa parte aqui, podemos avançar para o próximo. Princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal diz que a administração pública deve observar os procedimentos definidos em lei. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar 2 exemplos para vocês. Exemplo número 1. A Lei 14.133 define o procedimento de licitação. Se a administração pública não observar as regras da Lei 14.133, ela estará inobservando ou deixando de observar o devido processo legal definido na Lei de Licitações. E aí um licitante eventualmente ofendido, ele pode falar, ó, o processo legal definido na Lei de Licitação é esse, vocês estão descumprindo tal procedimento. Exemplo número 2 para vocês. A lei, vou pegar um exemplo do âmbito federal, que é o exemplo da Lei 812. A Lei 812 define o processo administrativo disciplinar. Se a administração pública não seguir as regras da Lei 812 no âmbito federal sobre o PAD, haverá uma violação ao devido processo legal. O devido processo legal, ele acontece em qualquer atuação do poder público. Tem que observar o procedimento definido em lei. Corolário, ou seja, relacionado ao devido processo legal, nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa trata essencialmente do direito que a pessoa tem, tanto de participar do processo. O que é o participar do processo? Quando você sofre um processo disciplinar, você tem direito de participar do processo no sentido de arrolar testemunhas, solicitar a produção de provas. Você participa do processo, você auxilia na produção de provas, você tem esse direito. Como também do próprio direito de defesa. Você vai exercer o seu direito de defesa apresentando seus argumentos contrapondo a acusação. Tá? Isso é o princípio do contraditório da ampla defesa. O princípio do contraditório da ampla defesa, ele já seria específico dos processos punitivos, inclusive vai aplicar sanções, ou nos processos em que há litígios. Por exemplo, imagina que a administração pública resolve conceder, está pretendendo conceder um licenciamento para funcionamento de uma empresa numa área habitacional. A população não concorda com isso e impugna o ato. Existe um procedimento litigioso. Eu não vou aplicar sanção à população nem à empresa, mas ambas têm um litígio. Nesse caso, existe a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.
Superado isso aqui, vamos avançar mais um pouquinho e vou trazer para vocês a resolução de uma questão, tá? Essa questão fala para a gente o seguinte: referido princípio, um dos princípios do direito administrativo denomina-se princípio da especialidade. Aí a questão pega e fala: referido princípio decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. E concerne a ideia de descentralização administrativa. Eu falei para vocês que vocês têm que guardar 3 palavras em relação ao princípio da especialidade. 1. A ideia de descentralização administrativa, que é a criação das entidades da administração indireta. 2. O princípio da legalidade. 3. O princípio da indisponibilidade. Essas 3 regras são citadas nessa questão e por isso que ela está devidamente correta. Vamos avançar mais um pouquinho e vamos para outros 3 princípios. Agora eu vou trazer aqui para vocês o princípio da hierarquia, tá? O princípio da hierarquia é o quê? Dentro da atuação da administração pública, você tem uma relação que é hierarquizada, tá? Por mais que você esteja de saco cheio do seu chefe, que você queira mandar o seu chefe lá para aquele lugar onde o sol normalmente não bate, você acha que vai passar no concurso público e não vai ter mais chefe, mas deixa eu te contar, vai. Porque a função administrativa, ela é uma função hierarquizada. Inclusive, quando nós estudamos o conceito de função administrativa, se fala que é uma atividade exercida dentro de uma estrutura hierárquica. Então, você vai ter, vamos pegar aqui o âmbito federal, por exemplo. Lá na cúpula da administração pública federal, você vai encontrar o presidente da República. Ele é a autoridade máxima da administração pública federal. Abaixo dele você vai encontrar os ministros de Estado. Abaixo dos ministros de Estado você vai encontrar outras autoridades. E assim sucessivamente até os servidores do nível mais baixo dentro da estrutura da administração pública. Então o princípio da hierarquia trata dessa relação de coordenação e de subordinação que existe dentro da administração pública. Teoricamente, esse princípio acontece somente no exercício da função administrativa. Consequentemente, nós costumamos falar o seguinte: não existe hierarquia no âmbito do exercício da função legislativa. Deixa eu melhorar isso aqui que não ficou bacana. No exercício da função legislativa. E não existe hierarquia no exercício da função jurisdicional. Nesse último caso aqui tem algumas polêmicas, né? Mas eu vou colocar genericamente como que é cobrado no direito administrativo, tá? O que eu estou citando aqui de súmula vinculante? A Maria de Pietro, ela falou o seguinte: olha, não existe, teoricamente, hierarquia na função jurisdicional, porque um juiz não é subordinado a outro. Ah, professor, mas não tem o STF, STJ, etc e tal? Tem, mas a instância superior, ela não manda o juiz decidir de forma diferente. A instância superior emite uma outra decisão cassando aquela anterior, substituindo aquela decisão anterior. Mas o juiz tem a sua convicção para exercer com autonomia suas atribuições. No Poder Legislativo é a mesma coisa. Um deputado não é superior ao outro. Cada deputado tem liberdade para exercer os seus votos, por isso que não existe hierarquia nessas funções. Mas a de Pietro diz que isso está meio flexibilizado nos dias atuais, especialmente por causa da súmula vinculante. Porque quando o STF edita uma súmula vinculante, as demais instâncias do Poder Judiciário têm que seguir. Então tem uma certa flexibilização. Mas, em regra, naturalmente, hierarquia é da função administrativa e não das demais funções estatais. Princípio da precaução. O princípio da precaução, ele tem o propósito de fazer com que a atuação da administração pública evite danos graves por meio de medidas preventivas. Eu vou citar um exemplo para vocês. Aqui na minha cidade, é muito comum ter enchentes. Então, quando a prefeitura vai atuar, ela tem que, tentar fazer obras já se prevenindo para futuras enchentes, para tentar diminuir os impactos dessa futura enchente. 2, quando ela vai fazer uma obra, ela já tem que pensar, nessa região aqui eu não vou fazer a obra porque aqui pode acontecer um alagamento, eu tenho que cuidar com esse tipo de medida. Você evita danos graves. Tem uma aplicação muito grande do princípio da precaução no direito ambiental. O Estado só deve conceder licenciamentos ambientais quando ele tiver absoluta certeza de que aquilo não vai gerar dano. Inclusive, se inverte o ônus da prova. Cabe a quem está requerendo o licenciamento provar que o seu empreendimento é seguro. Porque danos ambientais, na maioria das vezes, são irreversíveis. Então você tem que buscar, dentro do princípio da precaução, evitar esses prejuízos mais graves. Outro ponto, princípio da sindicabilidade. Esse princípio aqui, eu sempre trabalhei ele em aula,
E eu fiquei bastante feliz quando, por exemplo, caiu lá no concurso, acho que foi o concurso da PRF, porque todo mundo fala, professor, essa aula está muito aprofundada, isso não cai em prova. Eu falei, caiu o princípio da sindicabilidade, quem estudou de verdade ganhou uma questão, quem fez de conta que estudava ficou chorando a questão que perdeu. O que o princípio da sindicabilidade significa? O princípio da sindicabilidade essencialmente significa que todos os atos da administração pública estão sujeitos a controle. Então, o princípio da sindicabilidade, sindicabilizar é controlar. Todos os atos da administração pública estão sujeitos a controle. Esse controle, ele pode ser um controle que acontece na via jurisdicional. Então, por exemplo, o controle jurisdicional envolve a sindicabilidade. Nós também temos aqui o princípio da sindicabilidade no exercício do controle administrativo, ou seja, o controle realizado pela própria administração pública, inclusive por intermédio da autotutela, capacidade de anular e revogar os atos da administração pública, e também envolve aqui o controle social, que é o controle realizado pela sociedade, entre outros controles. Eu estou mostrando para vocês, então, que existem diversos controles que permitem o controle da atuação estatal, tá? Então, as atividades administrativas estão sempre sujeitas a controle. Avançamos mais um pouquinho e vamos aqui para essa questão. Olha só, determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado para a prestação de serviço de treinamento pessoal de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração, então, aplicou uma multa em virtude da inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou um mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicara a penalidade sem prévia oitiva. O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Perfeito, porque todo ato está sujeito a controle, inclusive ao controle jurisdicional, e por isso que essa questão está devidamente correta. Vamos para o próximo. O princípio da precaução determina a observância da correção administrativa dentro da norma. Pessoal, o princípio da precaução, ele vem da ideia de prevenção de danos, né? Adoção de medidas preventivas para que não ocorreçam danos. A observância da correção dentro da norma, isso aqui é o princípio da legalidade, seguir as normas, né? Seria o princípio da legalidade. Então, essa questão aqui está errada. Simplesmente assim, tá? Beleza, vamos agora para já a nossa reta final, nossos 3 últimos princípios aqui. Vou trazer para vocês o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é aquele princípio que é bacana para você conversar numa mesa durante um almoço de família, né? Porque envolve aquelas polêmicas que tem gente que ama se envolver. O que é o princípio da subsidiariedade? Eu estou falando do princípio, fique bem claro o significado do princípio. Os autores que defendem o princípio da subsidiariedade diz que o Estado ele deve atuar naquilo que seja a sua função própria. Ou seja, o Estado deve se atentar ao exercício das suas funções típicas, das suas funções exclusivas. Nessas questões, o Estado deve atuar, porque nessas questões o privado não pode atuar. Segundo, o Estado deve atuar apenas de forma supletiva em relação às questões sociais e econômicas. Por exemplo, se você pegar no Brasil, é livre a iniciativa privada, a educação e a saúde. Então você pode criar um hospital privado, por exemplo. Por que o Estado atua? O Estado atua para complementar a atuação da iniciativa privada, porque a sociedade não tem condições de arcar com educação e com saúde. Então, é uma questão aqui de proteger o interesse social. Por que o Estado atua? Ele atua porque se ele deixa só para a iniciativa privada, muitas pessoas ficarão sem esse serviço. Então, ele atua complementando aqui os serviços sociais. Em relação aos serviços econômicos, o Estado só deve atuar quando de fato seja necessário. A priori, ele nem deveria atuar nessas áreas, ele deveria se abster e deixar isso para o mercado, que é quem vai atuar com propósito de lucro. Ou seja, o Estado só vai atuar em questões mais específicas e não ficar atuando em qualquer tipo de situação, tá? Princípio da responsividade. O princípio da responsividade, ele decorre da ideia de
república, o agente público não é dono da coisa pública. A res é pública, é o patrimônio do povo. Consequentemente, o administrador público deve prestar contas e ele pode ser responsabilizado pelas suas condutas. No Brasil, se determinada autoridade pública desviar recursos públicos, ela tem que prestar contas, consequentemente a gente pode identificar esse desvio, e se ela fez algo de errado, ela pode ser responsabilizada. Não importa se é o Chico, se é o Francisco, não importa se é o Abdul ou se é o Zu não sei o que lá. Qualquer pessoa está sujeita à responsabilidade, a controle. Isso é uma decorrência da República, do Estado Democrático de Direito. E por fim, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Esse é bacana e esse está caindo em bastante questão de prova, tá? O que o princípio da intranscendência quer dizer? O princípio da intranscendência, ele quer dizer que as sanções não podem extrapolar a pessoa do infrator. Nós costumamos estudar muito mais isso aqui dentro do direito penal. No direito penal, quem comete o crime é que é responsabilizado. Essa aqui é a ideia do nosso princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Só que esse princípio também tem uma aplicação no direito administrativo. E eu vou citar para vocês 2 exemplos na jurisprudência do STF. Primeiro, imagina que determinado prefeito ele foi lá e recebeu um monte de dinheiro da União e não prestou contas do dinheiro da União. Concorreu à eleição e perdeu o mandato, assumiu o novo prefeito. Esse novo prefeito identificou as falcatruas, os erros da gestão anterior e estava tentando corrigir. Só que a União pegou e falou, o município X não me prestou contas. Inscreva o município X no cadastro de inadimplentes e o município X não poderá receber transferências voluntárias. Eu estou punindo o município X. Você consegue perceber o seguinte, o prefeito anterior cometeu irregularidade que está atentando contra a gestão do prefeito subsequente. Quem é que de fato está sendo punido? É o prefeito subsequente e não aquele que cometeu irregularidade. O STF diz que isso não pode. Se a irregularidade é da gestão anterior, isso não pode prejudicar a gestão subsequente, em virtude do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Vou dar um segundo exemplo para vocês, tá? O segundo exemplo que eu vou passar para vocês é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que cada um dos poderes tem um limite para gastar com despesa de pessoal. Vamos supor que o Ministério Público descumpriu o limite de despesa com pessoal. Aí esse ente, teoricamente, não poderia receber transferências voluntárias da União, não poderia receber garantias, não poderia realizar operações de crédito. Só que pensa comigo no seguinte, município, não, eu falei município, vamos usar o Estado, né? Porque está aí o Ministério Público, professor, pelo amor de Deus, não comete uma atrocidade. O Estado descumpriu as regras o Ministério Público descobriu as regras de despesa pessoal em determinado estado da federação. Aí imagina o seguinte, o governador pode invadir a competência do Ministério Público e fazer o Ministério Público diminuir o seu gasto com o pessoal? Não, porque o Ministério Público tem a sua própria autonomia, então não pode fazê-lo. Segundo, tá? Então o governador não pode invadir a competência do Ministério Público. Quem é que descumpriu? Foi o Ministério Público. Quem é que está sendo punido? É o Poder Executivo. Pode isso? Não pode. Esse é o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Se quem fez errado foi o Ministério Público que arque com as consequências e não o Poder Executivo. Essas são aplicações do princípio da intranscendência dentro do direito administrativo, tá? Volta para o quadro aqui. Então, um administrador não pode ser prejudicado por um ato de outro. Avançamos e vamos resolver uma questão. O STF inibe a aplicação de severas sanções a entidades federativas por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos do novo gestor, a fim de não dificultar a sua governabilidade, caso esteja tomando as providências necessárias para sanar o prejuízo causado pela gestão anterior. De acordo com a doutrina do direito administrativo, trata-se de aplicação do princípio da administração pública da letra A, impessoalidade diferida das sanções. Nem existe isso aqui, tá? Letra B, continuidade mitigada do gestor. Também não existe nada disso aqui. Letra C, responsabilidade subsidiária do gestor. Também não tem isso. Tudo coisa que eles estão inventando. Agora olha aqui, ó.
intranscendência subjetiva das sanções. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Conforme eu já expliquei para vocês. Próximo tópico, princípio da segurança jurídica objetiva. Esse princípio até existe, tá? O aspecto objetivo da segurança jurídica é aquele aspecto que nós comentamos anteriormente, né, de estabilidade das relações jurídicas constituídas, tá? Então, com isso, o gabarito alternativa D, e dessa forma nós fechamos essa nossa aula sobre o tal do regime jurídico administrativo, especialmente os princípios administrativos. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!